Apocalipse capítulo 2, verso 17. Esse versículo ele já é uma conclusão do que Deus começa a fazer lá em Apocalipse. Aliás, lá em Gênesis, no início, no primeiro livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 2, versículo 17, assim está escrito. Estarei lendo aqui na versão da NVI, que diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela é escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, querido Pai, amado Jesus, queremos te bendizer e adorar, porque estamos num lugar muito precioso, que é na tua casa, casa de oração. Queremos te bendizer porque estamos entre pessoas preciosas, pessoas amadas, a quem o Senhor tem um plano, um projeto, a qual o Senhor tem um destino, a qual o Senhor tem um alvo, a qual estão em processo tremendo de mudança e transformação. Algo, meu Deus, que o Senhor já iniciou, já começou a fazer em cada um de nós. E eis-nos aqui nesta noite para ouvir, meu Deus, não apenas a voz de um homem, a voz de uma pessoa, mas para escutar, meu Deus, e que a tua palavra tenha nos trazido, Pai. Com certeza, meu Deus, tu faz novas todas as coisas. Muito obrigado, meu Deus, porque nesta noite tu desejas falar conosco. Deseja, meu Deus, nos colocar contra a parede também e fazer um acerto de contas e fazer, meu Deus, a nossa vida crescer, a nossa vida melhorar e a nossa vida triunfar dentro do teu propósito. Portanto, abençoa, meu Deus, a nossa mente, que não haja nenhuma inquietação, nenhuma preocupação, mas que estejamos focados, meu Deus, na tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar, meus irmãos. Deus abençoe o ministério de louvor. Obrigado, irmã Naira, pelo seu carinho, pelo seu cuidado. Amém. Depois, no final, nós vamos estar orando pelos pedidos de oração que nós temos aqui. E nesta noite, meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês sobre um assunto na palavra de Deus que é precioso. Eu quero falar nessa noite sobre o tema quando Deus troca o nosso nome. Quando Deus resolve trocar o nosso nome. A palavra de Deus em Apocalipse diz: e vou dar a vocês numa pedrinha branca um novo nome. O que Deus deseja dar para nós, irmãos, é um novo nome. É bom ter uma casa nova, é bom ter um carro novo, é bom ter uma roupa nova, tudo isso é bom. Porém, o melhor que Deus tem para a nossa vida é um novo nome. Nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada alguns textos e alguns exemplos de pessoas que Deus trocou o nome. Mas Deus não estava apenas trocando o nome por trocar o nome. Aqui, por exemplo, no Brasil, na lei de registros civis de pessoas, é possível sim trocar o nome. Em algumas circunstâncias, alguém troca o nome. Por exemplo, as mulheres quando casam, agora tem a lei que o homem também pode trocar o sobrenome. Quando casa, por lei, pode trocar o sobrenome, pode trocar, pode ser alterado o sobrenome. Mas digamos que eu não gosto do meu sobrenome Cardoso Santana. E eu quero então lá no cartaz dizer: olha, por favor, eu quero trocar aqui o meu sobrenome. Não posso. Eu chegar lá e dizer: olha, por favor, faça um bem para mim, troca o meu nome, eu não quero mais ser chamado Adalto. Eu quero ser chamado agora Romalino, Ademir. Eu quero ser chamado Francisco. Eu quero um nome. Eu quero trocar o meu, não posso. Porém, dentro da legislação, é possível fazer troca de nome dentro de algumas situações que, por exemplo, vou lhes dar alguns exemplos. Juridicamente é trabalhoso, mas caso comprovado o constrangimento, a pessoa pode trocar. Aos mais antigos,
Aos mais antigos que lembram-se de uma publicidade da camisinha que falava sobre o Braulio. Qualquer pessoa que tivesse o nome Braulio podia ir lá no cartório, por questão de constrangimento, e trocar o nome. Não quero mais ser chamado de Braulio. Era possível trocar. Por um problema, por exemplo, também que o seu nome seja um homônimo, em que o seu nome é parecido, é similar de um golpista. Ele pode trocar. Ele pode ir lá, comprovando o seu nome, o meu nome é o mesmo desse bandido que está aí, e está me dando vários problemas. Também pode trocar. Um artista famoso, ele pode inserir o sobrenome dele. Ele pode inserir um nome artístico. Por exemplo, Maria das Graças Xuxa Menegão. Pode colocar no sobrenome dela o seu nome artístico, que é Xuxa. Nessa circunstância pode, certo? Também por adoção, a pessoa pode, por lei, trocar de nome, sempre depois dos 18 anos. É possível a pessoa trocar, certo? Nessas questões, algumas outras também. Por exemplo, se o pai e a mãe resolveram botar um nome, juntar o nome do pai e juntar o nome da mãe. Por exemplo, eu e a Luciana, que não está aqui hoje, está em Pelotas, está retornando de uma administração em Pelotas. Eu e a Luciana resolvemos botar o nome de um dos nossos filhos, juntando os dois nomes, Lucy e Adalton, Lucy Tom. Aí eu falei, eu não gostei desse nome Lucy Tom. Por junção, ele pode ir lá no cartório então e mostrar que é junção de pais e ele não quer que ele tenha aquele nome. A justiça abraça essa causa e consegue também. Okay? Vítimas e testemunhas também, testemunhas ameaçadas, podem ir lá e por lei trocar o nome. Agora, ninguém pode trocar o nome quando tem pendência jurídica e quando tem problemas também, pendências financeiras. Eu quero trocar meu nome porque eu estou devendo demais, eu quero um novo nome. Não pode. Agora, irmãos, na palavra de Deus, nós vamos encontrar nomes que o próprio Deus trocou. E para trocar nome somente por autoridade é que pode fazer troca de nome. Por exemplo, nós encontramos quando o nome de José no Egito é trocado por Zafanete Peneia. Ele pôde trocar porque a autoridade sobre ele mandou trocar. Nós encontramos também na Babilônia, quando Nabucodonosor troca o nome dos hebreus que lá estavam, que ele trocou o nome porque é uma autoridade trocando. Então, quando Deus troca o nome, é alguém com autoridade e que está trocando o nome dentro de um propósito, certo? Então, a mudança do nome também significa começo de uma nova etapa, de uma nova vida, de uma época nova. Mudar o nome também era transformar profundamente a vida de uma pessoa. Certamente, o meu nome, o seu nome já seria mudado, porque a vida que nós tínhamos antes de conhecer Jesus era uma. Mas Jesus alegrou o nosso coração, transformou a nossa alma e fez uma grande e preciosa obra. Amém? Por isso que a Bíblia diz que Deus vai nos dar um novo nome. Agora, analisando na palavra de Deus, eu encontro Abraão. Seu nome foi trocado para Abraão. Seu nome antes era Abrão. Sua esposa, Sarai, também foi trocado o nome. Abrão significava pai, ou significa pai de muitos. E quando Deus colocou o nome dele para Abraão, significa pai de nações, ou pai exaltado. De pai exaltado para pai de multidão, pai de nações ou povos. Gênesis capítulo 17, 5 e 6, ali nos diz: e não se chamará mais teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Deus está chamando Abraão. Diz: Abraão, vem cá, um tempo novo para ti, mudança para ti agora. Tu não vai ser mais chamado de Abrão, pai exaltado, mas a partir de agora o teu nome vai ser Abraão, pai de nações, pai de multidões, pai de povos, e de ti vai sair reis e grandes autoridades. E assim Deus fez.
o seu nome tinha um significado, ela era estéril, não tinha filhos, já com a idade muito avançada. E aí Deus então faz uma promessa para ela também, que ela seria mãe de nações. E Jesus Deus mudou o nome dela para um novo nome, com um novo significado, dentro de uma promessa. Sarai significa princesa triste, agora se tornava mãe de nações. Deus, irmãos, quando troca, Deus não troca para pior, Deus troca para melhor, numa perspectiva. Deus não diz assim, o teu nome é bonzinho, agora eu vou te chamar malvado. Não, Deus troca. Nós damos nomes aleatoriamente, segundo o gosto, segundo o que achamos bonito. Mas o judeu, ele colocava o nome de acordo com característica, personalidade, jeito da vida da pessoa. Quando Deus está colocando o nome, não é porque Deus achou esse nome no alfabeto, esse nome no dicionário bonito. Não, Deus escolheu algo, e Deus escolheu algo com excelência. A Bíblia diz que Deus vai trocar o nosso nome. Podemos dizer graças a Deus? Aí eu pergunto, se Deus fosse trocar teu nome, qual o nome que Deus daria para ti? Já pensou? O que você gostaria de ser chamado? Pai, eu não quero mais ser chamado de Misael, eu quero ser chamado de outro nome. Qual nome? Qual nome você escolheria? Qual nome que você ia escolher se tivesse que trocar o seu nome? Qual nome você daria? Pastor, eu acho tão bonito aquele nome assim, daquele artista famoso, aquele jogador. Quero aquele nome assim, eu acho tão legal, eu gostaria de ser chamado esse. Não, irmãos, na realidade não é nós que vamos escolher. Deus tem um nome para nós. E com certeza não será um nome pejorativo. Não será um nome que vai estar levando a pessoa ao desprezo, à vergonha, ao vitupério. Não, pelo contrário, é um nome de honra. Esse é o desejo de Deus, de nos dar um nome de honra, um nome exaltado, um nome que glorifica. Mudar o nome era mudar de vida, era mudar de posição, e também era mudar de destino. Outro nome que nós encontramos na palavra de Deus, que Deus trocou, eu até poderia perguntar aqui, vocês diriam, outro nome que Deus trocaria, irmãos, é Jacó. O nome que Deus mudou. Por que Deus mudou o nome dele? Os seus pais deram o nome de Jacó. Jacó significa, entre tantos estudiosos, dizem que significa suplantador, aquele que logra os outros. Era um nome ruim. Um outro estudioso colocou o seguinte, que é aquele que segura o calcanhar. Eu digo interessante, realmente tem e condiz com ele. Quando ele está lutando com um anjo, a Bíblia menciona que ele segurou o anjo e não soltou, até que fosse abençoado pelo Senhor. Gênesis capítulo 35 diz: então disse ele, não te chamará mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com homens e prevaleceste. Interessante que aqui ele está lutando contra um anjo, pedindo para ser abençoado. Ele está exatamente numa situação que ele tem que enfrentar o seu irmão. O seu irmão está com raiva, está com ódio, o seu irmão quer matá-lo. O seu irmão já fazia muitos anos que não via, e o seu irmão desejava matá-lo, destruí-lo. E ele está com medo do seu irmão. E a Bíblia diz que ele fica no vale de Jaboque, é um rio, né? Um rio de Jaboque, lugar onde as pessoas conseguem passar, que a água não é funda, esse é um val. E ele está passando por ali. A Bíblia diz que ele separa a sua família em dois bandos, em duas turmas, e ele fica lutando com um anjo. O Talmud diz que o anjo tinha que cedo estar para reger o coro celestial. E o anjo pede: me solta, me solta. E ele diz: eu não te solto enquanto tu não me abençoar. E ele então faz o quê? E a Bíblia diz que é tocado na sua articulação, na sua coxa, e ele recebe a bênção. A bênção que ele recebe, o seu nome foi mudado. Na realidade, não foi apenas o nome, mas foi as suas características. Foi o seu caráter, foi mudado e foi transformado. Esse homem, ele sai dali mancando, mas ele sai dali transformado. E eu quero dizer, irmãos, que esse homem que segurou o calcanhar do anjo, já de nascença, porque quando ele está nascendo, a Bíblia diz que ele está segurando o calcanhar de quem? Do irmão dele, Esaú. Ele segura o pé de qualquer um,
porque ele quer ser abençoado, ele quer ser primeiro, ele não aceita ficar em segundo lugar, ele não aceita ficar para trás, ele quer estar à frente, ele quer estar na liderança, ele quer estar no topo, e ele não aceita. Ele é uma pessoa que luta, que batalha, que se esforça pelo melhor da sua vida. Meus irmãos, ensina-nos uma grande lição: que bênção não existe assim só porque eu quero. Eu tenho que batalhar, eu tenho que lutar, eu tenho que transpirar, eu tenho que me esforçar. Se eu quero algo de Deus, eu tenho que orar, mas não apenas orar, eu tenho que lutar, eu tenho que batalhar para não ficar numa vida conformada. Ele poderia tentar de um jeito, de outro, da sua maneira, e durante a sua vida sempre foi assim, do jeito dele, da forma dele. Agora, em que ele está lutando com Deus, lutando com o anjo, a partir de agora é do jeito de Deus. E Deus então batiza ele com um novo nome. Deus agora traz para ele outro nome. Olha, tu não vai ser mais chamado Jacó, porém a partir de agora tu vai ser chamado Israel, que significa príncipe. Significa agora príncipe que luta com Deus. Jacó, seu nome era enganador, ou trapaceiro, suplantador, usurpador, literalmente aquele que segura o calcanhar. E agora ele segurou de Esaú, seu irmão, quando no ventre ainda, desejando ser ele nascer primeiro, porque os dois eram gêmeos, e agora está segurando o anjo. Mas o seu nome foi transformado para Israel, que significa príncipe de Deus, vencedor ou campeão com Deus. O nome de Jacó, que significava trapaceiro, foi mudado por outro nome, Israel. Ao dar o nome de Israel, Deus estava garantindo para ele que ia estar com ele e que ia estar abençoando ele agora com a nova identidade de Jacó, aquele que segura o calcanhar, para Israel, aquele que prevalece com Deus. Gênesis 32, 28, então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com homens e prevaleceste. Jacó queria muito mudar de vida e ser abençoado. Com certeza ele lutou, e lutou insistentemente por isso, porque uma mudança, meus irmãos, também é uma luta. Aquela luta que você enfrenta para vencer o homem interior, o velho homem, da velha natureza, é uma luta. Aquela ira que vem, aquele pecado que você já confessou e pediu perdão para Deus, de repente você vê, está mergulhado novamente nele, é uma luta. Mas precisa lutar. Muitos fracassados na vida cansam de lutar, desistem de lutar. E Jacó, ele não desistiu. Qual foi a sua recompensa? Seu nome foi mudado. Agora, Deus não vai mudar seu nome hoje, amanhã, então você vai correndo lá para o cartório de registro civil, né? Mas o que Deus deseja não é mudar apenas o nome. Deus está trabalhando para mudar a nossa identidade, para mudar a nossa vida, para transformar a nossa vida. Deus trabalha nisso. E o projeto de Deus, que está em Apocalipse, é que Deus vai mudar o nome novo. Faraó, conforme lhes mencionei, trocou o nome de José para Zephonete-Paneia, que significa, provavelmente, seja mantenedor da vida, ou Deus fala e ele vive. Gênesis 41, 45, e Faraó chamou a José de Zafenate-Paneia, e deu-lhe por mulher a Zenate, filha de Potifera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. Nabucodonosor também mudou o nome dos hebreus, está lá em Daniel 1,7. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o nome de Beltesazar, o de Ananias, Sadraque, e a Misael, o de Mesaque, e a de Azarias, o de Abednego. Daniel capítulo 1,7. Daniel significa Deus é meu juiz. E Nabucodonosor colocou Beltesazar, que significa príncipe de Bel. Misael significa quem é como Deus. Colocou o nome de Mesaque, quem é como Acu. Qual é a realidade? Ele queria trocar a divindade, a cultura, que eles fossem chamados de uma maneira que fosse honrar os seus deuses e a sua cultura. Ananias, Deus é misericordioso, Jeová é misericordioso para Sadraque, que significa amigo do rei. E de Azarias, Jeová é meu socorro para Abednego, servo de Nego. Também houve a troca de Faraó, outro Faraó, trocou o nome de Eliaquim,
que significa levantado por Deus, para Joaquim Jeová estabeleceu. Está em 2 Reis, capítulo 23, 34, que diz também Faraó Neco constituiu a Eliaquim, filho de Josias, em lugar do seu pai Josias. E lhe mudou o nome para Joaquim. Também Medanias, dom de Jeová, para Zedequias, Jeová é minha justiça. O rei da Babilônia, 2 Reis 24, 17. E o rei da Babilônia estabeleceu a Medanias, seu tio, rei em seu lugar, e lhe mudou o nome para Zedequias. Também encontramos Gideão não mudando o nome, e ninguém mudando, mas o povo, por causa da sua atitude, colocou um nome diferente nele. O nome dele é Gideão, está em Juízes capítulo 6, 32, diz: por isso naquele dia lhe chamaram Jerubbaal, dizendo: Baal contenda contra eles, pois derrubou o seu altar. O que aconteceu? Gideão derrubou o altar de Baal, e ele fez isto enfrentando a religiosidade da época. E por causa dessa atitude dele ter derrubado, então colocaram o nome dele de Jerubbaal. E aí nós vamos encontrando, irmãos, tantos outros exemplos na Bíblia. No Novo Testamento nós encontramos Jesus quando chama Simão, um dos seus futuros discípulos, que era um pescador, estava lá pescando. Depois de uma noite inteira pescando, fracassou como pescador, não pescou nada, estava lá limpando as redes. Depois que Jesus ministra e prega em cima daquele barco de Pedro, Jesus disse: vai ao mar, vai ao profundo do mar, lança a tua rede e pega os peixes ali. E aí Pedro pega, irmãos, e pesca muito peixe, volta com o barco cheio. A Bíblia menciona que o barco vinha muito carregado e que eles mandaram chamar outro barco. Enche os dois barcos, e logo depois Pedro reconhece que Jesus é o Messias. A Bíblia menciona que Pedro se prostra aos pés do Senhor Jesus e disse: eu sou pecador, eu sou pecador. Diz ele: eu não sou digno. Aí Jesus disse: olha, eu vou te fazer pescador de homens. E João, no Evangelho de João, capítulo 1, 42, e ali menciona, e Marcos também menciona, que Jesus começa a mudar o nome de Pedro. Por quê? Porque Jesus tinha uma missão com ele. Quando dá uma missão, também dá um nome diferente, dá um propósito, um rumo diferente para a vida. O nome Simão, ele significa inconstante, cana quebradiça, de temperamento difícil. E agora Jesus está dizendo para ele o seguinte: olha, tu não vai ser mais chamado Pedro. A partir de agora, tu vai ser trocado o teu nome e o teu nome vai ser mudado. A Bíblia diz lá em João, capítulo 1, verso 42: e levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Simão significa inconstante, quebradiço, cana quebradiça. E Pedro, ou Cefas, significa rocha, significa pedra, significa firmeza. E ele nunca foi firme. Observe que quando discípulo de Jesus, ele nunca foi firme. Quando Jesus está sendo levado pelos judeus para a condenação, para ser interrogado pelas autoridades, e Jesus tinha dito para ele: olha, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Ele disse: não, Senhor, eu não vou te negar. E Jesus disse: tu vais me negar 3 vezes. Ele era Simão. Agora Jesus Jesus está sendo levado para o julgamento, para ser condenado e levado à morte. Alguém chega para Pedro e pergunta: tu é um deles? Se ele: não, eu não sou. Ele não tem firmeza. Ele não está sendo um Kefas, ele não está sendo uma rocha, ele está sendo um Simão. Mas Jesus, irmãos, não estava vendo o fracasso. E é isso que eu quero que nós venhamos entender, irmãos, que Deus não nos olha no fracasso. Deus consegue ver você na firmeza. Deus consegue ver você vencendo. E às vezes tem aquele desânimo, às vezes bate aquele desacorçoamento na vida. Parece que as coisas não vão dar certo, dá vontade de desistir, largar tudo. Parece que não tem jeito mesmo. Já tentei, já lutei, já batalhei, nada deu resultado, nada deu certo, então eu vou parar mesmo. Às vezes somos assim. Mas o importante, irmão, não é como eu me vejo, mas sim como Deus me vê.
sabe lá no passado, ou durante a sua vida, ou ainda no presente, as pessoas dizem para você: olha, você não tem jeito, você não muda mesmo, você já errou tantas vezes, você é isso, você é aquilo. Quantas vezes alguém pode estar fazendo um julgamento, porém eu quero dizer, como Deus te vê. Deus vê o teu interior, Deus vê o teu amanhã, Deus vê o teu futuro. Jesus disse para Pedro: olha, tu não vai ser mais chamado de Simão, não, tu vai ser chamado Cefas, que quer dizer Pedro, que quer dizer pedra firme. Jesus queria trabalhar no temperamento de Simão, para preparar ele para quê? Para as lutas, para as tempestades, para os temporais que ele ia enfrentar. E dizer: olha, tu vai ser pedra, tu vai ser firme. Mas pastor, às vezes dá desânimo, mas eu estou desanimado, eu não aguento mais, eu não estou conseguindo. E aí chega o líder, chega o discipulador, já: você vai conseguir, estou orando por você, você vai conseguir. Irmão, chega alguém com autoridade que vai nos impulsionando, dizendo: eu acredito em você, eu acredito na tua mudança, eu acredito na obra que Deus começou, Ele é fiel para completar. O que acontece agora? Pedro, ele escorregou, ele tropeçou, mas o Senhor olhou lá na frente e disse: olha, eu estou mudando a tua vida, eu estou transformando você, você vai ser Cefas, você vai ser pedra. E exatamente, irmãos, o que acontece depois? Pedro já está amadurecido, ele escreve a sua carta, primeira carta de Pedro, a segunda carta, ele menciona 5 vezes estas expressões na sua carta. Ele menciona, irmãos, que o povo de Deus seria pedra viva, aquilo que foi identidade para ele. E o exemplo de Jesus, que é a pedra angular, ele menciona, ele fala a pedra que vive, porque ele está se identificando. Pedro estava assumindo agora um novo nome, a nova personalidade que Jesus estava dando a ele, e que Jesus estava trabalhando na sua vida. Deus, irmãos, estava chamando ele para uma transformação na sua vida. E eu acredito que esse mesmo chamado de Deus que vem a nós, um chamado para a mudança, um chamado para a transformação, um chamado que Deus olha, que Deus vê, olha, do jeito que é, não dá, mas eu vou mudar teu nome. Quando Deus está dizendo: eu vou mudar teu nome, Ele está dizendo assim: eu estou mudando a tua vida, o teu jeito de ser. Não é apenas pela beleza do nome, não é pela grafia do nome, mas é por algo além, é por algo mais profundo. E se alguém disser: mas eu errei, Deus não vai me dar nenhuma chance, será? Irmãos, quando Deus disse para Abraão e para Sara, foi depois de um fracasso. Não foi porque Deus viu em Abraão perfeição, em Sara perfeição total. Não, foi depois que eles fracassaram. Quando Sara disse para Abraão o seguinte: olha, usa a minha serva Agar, tem um filho com ela, e esse filho será nosso filho, nós vamos criar como nós. Foi depois do fracasso. Deus muda o nome, não é quando ele não fracassou, foi depois do fracasso. Porque Deus, irmãos, trabalha exatamente com pessoas fracassadas, com pessoas que tombaram. A Bíblia diz: se o justo cair, o Senhor vai levantar ele 7 vezes. Não diz o pecador que cai, diz o justo, aquele que busca o Senhor, aquele que está lutando na sua vida por uma mudança. Vamos lembrar também, meus irmãos, que Pedro caiu, Pedro tombou, Pedro negou Jesus, mas Jesus não negou Pedro. Jesus não se arrependeu. Pedro fracassou. Depois do mar da Galileia, Jesus procura Pedro, e Jesus anda com Pedro e pergunta: Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Novamente Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro novamente responde: sim, Senhor, eu te amo. E a terceira vez Jesus pergunta: Pedro, tu me ama? E a terceira vez Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. A Bíblia diz que ele chorou, porque ele fez uma afirmação que ele não estava pronto ainda para afirmar exatamente o que ele gostaria de afirmar. Ele gostaria de dizer a Jesus que amava Jesus de uma maneira tão intensa, com amor ágape, e ele não tinha isso. Sua resposta sempre: eu te amo, mas ele está respondendo com outra resposta, com outro verbo grego, que é o amor philos, amor de amigo. Mas Jesus está vendo, irmãos, exatamente o que ele vai ser. O que Deus olha na sua vida não é o que você é, mas aquilo que Deus vai te formar
na sua vida, porque é Deus que trabalha em nós. Nós não podemos mudar por nós mesmos. Quem nos transforma é Deus. Quem tem autoridade para trocar o teu nome, trocar o teu jeito, é Deus. Nós não conseguimos, por nossa força, por nossa insistência, nós não conseguimos. É o que Deus diz: pode porventura o leopardo tirar as suas pintas da sua pele? Ele não consegue. Pode o tímpano trocar a sua cor? Não, é impossível. O ser humano por si não pode, não consegue. O ser humano não consegue abandonar o seu estilo de vida velho, arcaico, e que contradiz a vontade de Deus. Porém Deus consegue, e é Deus que age. E a Bíblia diz que é Ele que vai dar um nome novo, é Ele que vai escrever um nome novo para nós. Então eu acredito, irmãos, que nós podemos estar diante de Deus alegres, felizes e contentes, porque Deus está mudando, Deus está trabalhando, Deus vai trocar um nome, Deus vai substituir esse nome, porque quem sabe este nome, ele tem tanto pecado nele, tem tanta coisa que desagrada a Deus, que é incompatível estar no céu um nome tão sujo, um nome que ofende a Deus, um nome que desagrada a Deus. Quem sabe quando for mencionado, como foi mencionado no caso de Jó, quando a Bíblia diz que Satanás foi à presença de Deus, Deus disse: tu vistes o meu servo Jó, como ele é temente, como ele se desvia do mal. E o diabo não pôde acusar nada na vida de Jó, senão dizer: tira tudo que ele tem, porque ele é fiel por causa das coisas que tu dá. Mas quem sabe, irmãos, o diabo diga no céu o teu nome, e Deus tem que baixar a cabeça, e Deus diz: olha, realmente essa pessoa não tem valor, essa pessoa não pode lutar, essa pessoa não tem salvação para ela, essa pessoa não tem. Quem sabe o teu nome seja mencionado no céu, e aí você não tem qualificativo para poder entrar, por causa do nome que você tem. O teu nome está manchado, está sujo, o teu nome não tem brilho no céu. O teu nome, quem sabe, pode até ser no céu motivo de vergonha, de chacota, seja ele motivo de desprezo. Quem sabe você não tem honra nenhuma, você não pode dizer: mas Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquele outro, eu sou cara bom. Não, nós somos afastados de Deus, irmãos, porque nós podemos pecar diante de Deus com palavras. Você pode dizer: eu nunca fiz crime nenhum, eu nunca cometi maldade nenhuma, eu não mato nem mosca, nem mosquito, eu não mato, para não matar ninguém. Nós podemos pecar, irmãos, por atitudes. Nós podemos estar pecando por deixar de fazer o bem, sabendo que precisamos. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem não faz, peca. Só porque não fiz o bem. Eu não pequei, mas eu não fiz o bem que eu deveria ter feito. Eu não socorri, ou eu posso pecar também, como a Bíblia diz: qualquer que disser raca para o seu irmão, já pecou e é réu do inferno. Por quê? Disse para o seu irmão, eu disse um palavrão para ele, xingou, ofendeu. Eu pergunto: você já foi ofendido alguma vez na sua vida por alguém? Pergunto mais agora, na voz de maneira passiva, maneira ativa: você já ofendeu alguém? A Bíblia diz: nós chamamos alguém de idiota, de burro, de louco, de doido. Nós já somos réu de inferno. Não, pastor, mas na minha boca não sai nada. Na minha palavra só saem palavras que edificam. Então, irmãos, nós podemos pecar conforme Jesus nos ensina, por pensamento, por intenção. A Bíblia diz a lei: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura já pecou. Jesus disse: olha, a lei diz o seguinte: não matarás. Eu digo, porém vos digo que qualquer que por motivo, qualquer que odiar o seu irmão, já pecou. Por questão de ódio, por questão de não concordar com ele, e aquilo vira mal administrado dentro de si. Eu não concordo com fulano, eu discordo disso, eu critico, eu já sou pecador. Irmãos, por pensamento. Segundo os cientistas, nós temos a capacidade de ter 10.000 pensamentos por dia.
digamos que você não pense nada durante o dia de pecado, nada, nenhum pecadinho, mas 10 mil, no meio de 10 mil, digamos que você pecou só 1% de 10 mil. Quem é bom na matemática aí é 100, né? Acertei? É isso mesmo? 100 pecados por dia. Não, nós vamos diminuir. Você pecou só 2, 0,002. Você pecou só 2 de 10 mil pensamentos, só 2 pecados por dia, ou 3. Aí você vai fazer a somatória disso aí, em 30 dias, são 90 pecados. Em um ano, aliás, em um mês, 2.700 pecados. Você vai multiplicar durante toda a sua existência, e você vê quantos pecados você tem. E aí a Bíblia diz, irmãos, que qualquer que transgredir um mandamento só, já é pecador. É como, por exemplo, você vai fazer um omelete e vai botar lá 15 ovos naquele omelete. Botou 14 ovos, vai botar o último. E abriu o último, ele está estragado. Você perdeu todo o omelete por causa de um. Assim é com Deus. Um pecado só nos torna pecador. Porém, irmãos, a palavra de Deus diz que Deus vai trocar o nosso nome. A Bíblia diz: eis que faço nova todas as coisas. É Jesus, irmãos, que Ele perdoa os nossos pecados. A Bíblia diz que Ele é o nosso intercessor no céu. Ele é o nosso advogado no céu. E exatamente Jesus morreu por nós, irmãos, porque nós não temos como nos salvar pelas nossas próprias forças, pela nossa própria sabedoria, pelo nosso próprio entendimento. Deus troca o nome. Deus troca, dando-nos uma missão. Deus, quando faz, irmãos, Ele faz uma obra completa. Todas as vezes que alguém na Bíblia mudava, que o nome de alguém na Bíblia era mudado, irmãos, era para mudar profundamente a vida de uma pessoa. Eu tenho certeza, irmãos, que o meu nome já foi mudado. Deus sabe que nome é, eu não sei, e Ele está no processo de purificação, porque o homem carnal, ele não pode entrar no céu, ele não pode estar na presença de Deus, e Ele faz algo tremendo sobre nós, e Ele troca a nossa vida, e Ele troca a nossa identidade, e no céu a nossa identidade será também transformada. Você imagina uma pessoa que ela é procurada por alguma entidade, por algumas pessoas, e a polícia está protegendo ela. Então, nesse caso, aqui no Brasil e outros países também, eles trocam a identidade da pessoa, trocam o nome, trocam o sobrenome, trocam todos os documentos. Sabe o que Deus está fazendo conosco, meus irmãos? Deus está trocando tudo na nossa vida. A Bíblia diz: eis que faço nova todas as coisas. Deus não apenas troca alguma coisa, Deus troca tudo. A palavra de Deus menciona, irmãos, quando nós nascemos de novo, em João capítulo 3, versículo 7. A palavra de Deus menciona sobre o novo nascimento, que é uma vida nova. Aquela vida velha que eu tinha já não me pertence, ela já foi sepultada em Cristo Jesus. Eis que tudo se fez novo, é o que nos diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, 17. Eis que tudo se fez novo. Agora, irmãos, nós vamos assumir o que? Uma nova identidade em Cristo e o novo nome que nós temos. Então você pode dar graças a Deus, porque esse nome que você usa aqui, você usa enquanto vive, você usa enquanto respira, porque quando o Senhor nos chamar, nós não vamos mais fazer uso desse nome, mas nós teremos um novo nome, uma nova identidade dada pelo Senhor Jesus. Amém? Coisas novas que Deus faz. Deus não trabalha, Deus não precisa das coisas velhas, das coisas antigas. Mas Deus, irmãos, tem prazer de mudar o nosso coração. Lá em 1 Samuel capítulo 10, versículo 6, diz: o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com ele, e tu serás mudado em um outro homem. Ou seja, o prazer de Deus, irmãos, é mudar, é transformar. O propósito de Deus, a necessidade que nós temos é de uma mudança, é de uma transformação, e é Ele que faz, é Ele que realiza. Provérbios diz, capítulo 22, versículo 1: mais vale um bom nome do que muitas riquezas. E esse bom nome o Senhor tem preparado para mim e para você. Não apenas mansões celestiais, não apenas a salvação, mas exatamente para ter o mérito da salvação, nós precisamos de um novo nome trocado por Deus.
Porém, irmãos, agora em vida ainda, enquanto estamos aqui, enquanto você não recebe esse novo nome, eu quero dizer que Deus conhece a tua vida, Deus sabe tudo, Deus conhece você, desde que você foi formado, Deus te conhece, Deus conhece-nos também, e Ele está trabalhando em nós, Ele está agindo em nós, e Ele quer em nossa vida uma santificação, Ele quer uma mudança, que nós vimos dizer: Senhor, eu quero esse novo nome para a minha vida, eu quero essa vida nova para mim. Eu quero encerrar contando aqui uma história de Alexandre, imperador, o grande, Alexandre o Grande. Ele, no seu exército, tinha um bom soldado na sua missão. Era um soldado excelente, pontaria excelente, manejava muito bem a arma, porém ele não tinha um caráter bom. Brigava com todo mundo, se metia em confusão, bebia demais, brigava, dizia o que não deveria. E aí foi notificado Alexandre o Grande a respeito desse homem, que era muito competente, muito habilidoso como soldado, mas o temperamento era incompatível para o seu ofício que ele estava cumprindo. Alexandre o Grande manda chamar ele e diz: olha, soldado, é o seguinte, eu tenho ouvido falar de ti bons elogios, boas medalhas, você tem sido um excelente soldado no que tange a trabalhar, no que tange a trabalhar bem com as armas. Porém, o que não é bom de ti é o teu temperamento. Tu vai ter que mudar, senão tu está excluído, tu não vai fazer mais parte do exército. Diz ele: como é que é teu nome? E esse soldado disse: o meu nome é Alexandre. Diz ele: então, ou muda o teu nome, ou não está mais aqui no nosso exército. Troca o teu nome, muda o teu nome, porque era o mesmo nome de Alexandre o Grande. Meus queridos, Deus quer não apenas trocar o nosso nome, mas Deus quer mudar a nossa vida. E eu entendo que a partir de nossa vida, uma decisão de nessa noite dizer para o Senhor: Senhor, eu quero uma mudança, preciso dessa mudança, preciso de uma transformação, mas eu preciso da tua ajuda sobre a minha vida. Eu preciso de um agir teu, de um operar teu, um milagre teu sobre a minha vida. Eu gostaria de convidá-los para nós ficarmos em pé, porque eu quero nesta noite orar, irmãos, e ministrar uma mudança, uma transformação.